Graças e paz, amados, estamos começando mais um Instrução Cast. O Instrução Cast de hoje, em especial, nós estamos com um convidado que vai estar conosco compartilhando algo da parte de Deus, que é o lançamento do livro Seja um Psicólogo para Sua Esposa. Nós estamos aqui com o Jorge Luiz, que desde 2014 vem trabalhando com casais, ou seja, praticamente mais de uma década, e é casado já há 15 anos, com a Patrícia, e ele, eu creio que tem bastante instrução para compartilhar conosco, inclusive no livro, nós estamos aqui com um exemplar aqui, Seja um Psicólogo para Sua Esposa. Nós vamos entender um pouco, sobre esta proposta do Jorge Luiz, trazendo esta obra para nós, e esse vai ser o assunto do nosso episódio do Instrução Cast. Jorge Luiz, seja bem-vindo mais uma vez, dá um alô aí para a rapaziada. Amém, amém. É uma honra, estar aqui mais uma vez. E dessa vez trazendo, esse exemplar, essa obra que o Senhor confiou a mim, fazendo esse lançamento aqui no Instrução Cast. É uma honra estar aqui, Roberto. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, E vamos lá, vamos que vamos. Amém. Então, nós vamos dar início aqui. Eu vou estar lendo um versículo, porque tem como base, uma das bases do livro, do Jorge Luiz, está neste versículo. Eu vou ler aqui, Efésios 5, versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós vamos aqui dar continuidade, Jorge Luiz. Primeiro, compartilha conosco o que te levou, a escrever um livro. Nós, como nós falamos, nós sabemos que você já trabalha há muito tempo com casais, mas qual foi o motivo? Foi a questão do propósito, de dar continuidade ao ministério, como for ser mais uma ferramenta para o seu ministério, ou é algo mais pessoal, ou os dois? Qual foi o motivo que fez você, não, esse conteúdo, esse assunto, esse testemunho tem que transformar no livro? Bom, eu acho que acaba casando, Acho que acaba casando, A questão pessoal com a questão do ministério. Porque quando a gente estava passando, por esse problema ao qual nós relatamos no livro, o Senhor ele tratou muito comigo. E até então eu já estava trabalhando com casais, a gente não entendia, até porque a gente tinha passado por vários problemas, vários tipos de lutas, questão de saúde, financeira, mas a depressão a gente não tinha passado. E foi aí que a gente se pegou assim, poxa, eu não sei. E agora como que eu vou fazer? Foi a partir daí que o Senhor ele começou a tratar comigo, O Senhor ele começou a me tratar ali no pessoal, até eu aprender como lidar. Mas até esse processo, Roberto, demorou um pouco. Demorou por volta de uns 3, 4 meses, eu não sabendo lidar, até que o Senhor ele me chamou, ele me pegou e falou: vem cá. Eu abri o meu coração, eu tive o meu coração, assim, naquele momento, eu creio que o meu coração abriu para um coração ensinável a esse fato, a esse processo que eu estava vivendo. E desde então, comecei a aprender mais, querer aprender o que estava acontecendo com a minha esposa, o que estava acontecendo dentro do meu lar. E o Senhor ele me tratou poderosamente, me esclareceu muitas coisas. E quando eu tive essa ciência de que eu queria escrever esse livro, foi a partir do momento em que eu entrei com ela dentro de uma sala de uma psicanalista. E dali eu queria saber o que estava acontecendo com a minha esposa. O Senhor ele começou a me dar várias estratégias para me tratar ela, só que eu não sabia lidar, não sabia como fazer. E a partir daquele momento que eu entrei naquele consultório, eu pedi, engraçado que eu até pedi para que ela saísse da sala para ficar só com a doutora. Eu perguntei, eu falei: doutora, o que está acontecendo com a minha esposa? E a doutora começou a falar comigo, e eu comecei a absorver, porque o principal é isso, você absorver, você entender, até porque estava faltando compreensão dentro da minha casa durante esses 4 meses, e a porta da compreensão estava derrubada dentro da minha casa. Só que aí, quando eu abri o meu coração para o Senhor, para aquilo que o Senhor queria fazer dentro do meu lar, dentro da minha casa,
ensinamentos foram entrando dentro do meu coração e ela me explicou. E a partir daquele momento ali, ela me deu um primeiro dado ali que eu fiquei perplexo. Que ela falou que dentro da sala dela entrava 50 pacientes. E somente 2 homens ia saber como é que a esposa estava. Aquilo que dali me deixou pasmo e eu falei, não, isso daí tá errado. De alguma forma, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí o Senhor ele começou a me dar estratégias para primeiro eu cuidar da minha esposa, né? Até porque nós começamos a escrever esse livro foi em 2018. Comecei a escrever alguma coisa, né, em 2018. Esse fato aconteceu em 2017. E nós começamos ali a tentar entender, e eu até então eu não sabia como que eu ia chegar a esse livro aqui. Mas enfim, nós chegamos. Estamos aqui. Então é todo um processo, né, que te levou a escrever esse livro. Então tá desde 2018, né? E hoje está se tornando real, né? E qual assim, o principal propósito do livro? Então, como eu falei, né, que na questão pessoal, da questão ministerial, agregando isso ao nosso ministério, da minha esposa e meu, nós resolvemos escrever esse livro mais para a questão de porcentagem, porque nós vemos que a maioria das mulheres estão passando por isso, a questão de porcentagem, até porque a mulher ela sofre 8 vezes mais na parte sentimental do que o homem. Então, diante desse cuidado que nós temos, nós resolvemos escrever esse livro para que nós possamos levar famílias a ter um lar saudável. Até porque quando eu retorno no consultório, um tempo depois, da psicóloga, eu pergunto de novo sobre esses dados. E aí, como é que tá esses dados? Mudou alguma coisa? Como é que tá? Ela falou que não mudou, não tinha mudado. Não tinha, continuava a mesma coisa. Muitos homens ainda não interessando sobre a questão psicológica, né, a questão emocional da esposa. Talvez se muitos homens pudessem olhar assim, desse jeito, para as esposas, os relacionamentos iam estar mais leve, né, ia estar um lar mais saudável, ia ter menos peso. Esse é o convite que a gente faz, esse é o propósito desse livro, para que nós possamos olhar para elas. O propósito desse livro é justamente isso, é um convite para homens para que possamos ajudar. Nessa questão, desculpa cortar, do propósito, o propósito é focado, né, nos homens, nos maridos, né? Você percebeu isso, essa necessidade de compartilhar isso, foi através de observações? Você fez alguma pesquisa assim de campo, né, com seus amigos mesmo? Sim, fiz. Aí falou, realmente eu preciso compartilhar isso. Conta um pouco sobre isso. Fiz essa pesquisa de campo, não só na pesquisa, mas conversas, até porque a gente está vindo de uma série de coisas acontecendo, até feminicídio, né, acontecendo aí, algumas coisas acontecendo dentro de alguns casamentos, de alguns lares. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E dentro dessa pesquisa de campo, né, a gente fez uma porcentagem bacana, com testemunhos legais. Eu coloco até 3 testemunhos aqui de pessoas, né, reais que fizeram esse teste que se encontra no livro e me trouxeram os dados bacanas e eu vi que realmente tinha essa necessidade, né? E quando a gente está lá no ministério, a gente está lá dando aula, a gente vê essa necessidade também em muitos casais. Muitos casamentos que querem ter a sua vida restaurada, né? Mas às vezes não sabe como, não sabe onde procurar. E aí, glória a Deus que estão levantando, né, casais que estão dispostos a passar essas instruções. E eu creio que esse livro aqui vai ser mais um para agregar a essas famílias. Eu não digo isso só para homens, tá? Aqui seja um psicólogo para sua esposa, mas a coisa é recíproca. Sabemos também que muitos homens estão passando por problema e às vezes não têm coragem de dizer. E eu quero declarar aqui nessa noite, chega de morte por depressão, chega de sofrer sozinho. Por favor, peça ajuda. Por favor, busque ajuda. Vamos conversar, vamos desabafar, vamos dialogar. Seja o psicólogo para sua esposa, é que nós possamos
conversar mais, saber mais sobre sentimentos, saber mais sobre o que está se passando na mente do próximo, talvez um colega de trabalho, né, alguém próximo da sua família que está passando por essa situação, e você com essas instruções você possa se achegar mais para essa pessoa e entender mais o que ela está passando. Acho que é isso, o propósito é isso. Então realmente é um livro importante, né? Eu tive o privilégio de ler ele e eu pude ver ali que não é só questão de testemunho, não é só questão que o Jorge Luiz viveu, o que é muito importante, né? Que quando você vive algo e supera algo, você termina ganhando autoridade para poder falar sobre isso. Mas também teve muito conteúdo buscado, porque mediante o que ele estava passando, ele viu a necessidade de ele buscar, né, conhecimento, estudar mesmo a fundo, né, para poder lidar com a situação que ele estava vivendo com a esposa dele. Isso é importante porque todo esse conteúdo que ele absorveu, agora ele está transmitindo através deste livro, traduzido em ações e já colocado na prática. Isso facilita muito, né? Porque não sei o período de que tu começou a estudar, pesquisar isso até hoje são quanto tempo mais ou menos? Olha, desde 2018, né, que eu começou tava. despertou, tenho que entender mais sobre esse assunto. Tenho que entender. Não, da minha esposa desde 2017. 2017. O caso aconteceu em 2017. Foi a partir dali que eu comecei a olhar mais para dentro da minha casa, né, a olhar mais a minha esposa. Até porque eu e ela, nós temos um ministério juntos. Então estava me fazendo falta aquilo. Estava faltando alguma coisa. E Deus me cobrou. Deus me cobrou, porque eu sou o sacerdote do meu lar. Nós que somos cristãos, nós entendemos que o homem ele é o sacerdote do lar. E temos essa responsabilidade, né, dentro do nosso lar. Amém. Então, vê como isso é importante. Ó. Desde 2018 até 2000, nós estamos em 2025, ele continua buscando, até porque, como ele falou, o ministério dele envolve isso tudo, ele trabalha com casais, então ele continua buscando. Mas ali o livro, ou seja, temos aí um prazo de 7 anos de estudo, que ele resumiu no livro. Você vai adquirir um conhecimento de 7 anos buscado por ele em forma prática para você colocar, né, na tua vida e assim ter, eu creio que vai ter grandes resultados, né, no teu casamento, na tua família. E é muito importante isso, irmão. A coisa é séria, né? As doenças que é considerado hoje como doença, né? As doenças sentimentais, as emoções, né? Nós não podemos fingir que não existe, nós não podemos ser ignorantes, nós temos que buscar conhecer, ver o que de fato é, né? Nós sabemos que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Deus pode todas as coisas, mas cabe a nós também, né, participar com as pessoas que nós amamos para que ela venha ter uma vida melhor. E este livro ele vai contribuir para isso. Eu gostei muito, estou sendo sincero aqui, eu li ele, eu gostei muito do assunto, uma forma bem prática, bem acessível assim para colocar em prática na tua vida. Tem exercício, né, Jorge Luiz? Tem exercício, tem um exercício passo a passo que tu vai ter ali. E se esse exercício, por exemplo, o Jorge Luiz, né, nos falou que teve pessoas que fizeram e deram testemunho para eles, que é os testemunhos, alguns estão, né, no livro, desse testemunho, ou seja, é algo que realmente dá certo. Só que como toda a instrução bíblica, né, porque o livro, a base, o Jorge Luiz ele é evangélico, a base é a sabedoria bíblica, é Deus. Como toda a Bíblia e todo o livro que vem, né, que você venha ler, que é de conceito bíblico, tem que ser colocado em prática. Porque a palavra de Deus, sem ser colocada em prática, não tem efeito. Né? Aí tu vai falando, não adiantou nada, mas colocou em prática. Tentou colocar em prática, entendeu? Porque o segredo está isso. Você colocar, decidir. O Jorge Luiz ele tomou a decisão. Não posso aceitar essa situação na minha vida, na minha família. Então eu vou fazer algo. Ele tomou essa decisão e o que ele coloca ali é resultado dessa decisão que ele tomou. Mas como nós estamos no podcast de instrução, né, da sabedoria bíblica, Instrução Cast, Jorge Luiz também tem uma instrução que está no livro e ele vai compartilhar um pouco, vai dar um spoiler um pouco, né, para nós neste podcast. Pode falar. Vamos lá, eu vou deixar aqui uma palavra então. Amém. Vamos para a Bíblia. E tem muita Bíblia também no livro, né? Eu vi bastante versículo. Que se encontra lá em 1 Pedro 3, no versículo 7, na versão King James, que vai dizer:
Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, ou seja, cotidiano do lar, né? Com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. E a palavra que vem disso daqui é compreensão. Seja compreensivo ao que a pessoa que está do seu lado está passando. Peça a Deus compreensão, que Deus ele te dá. Mas é difícil, não é difícil. Diante da palavra do Senhor, você pegando a palavra do Senhor, meditando nela, pedindo para Deus, assim como o Senhor fez comigo, ele começa a te dar estratégias para que a compreensão possa entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa, e o Espírito Santo possa entrar, porque o Espírito Santo, ele vai vir como um cheiro suave, você convidando ele. Então, convida o Espírito Santo para entrar dentro dessa compreensão. Pede a ele estratégia que ele te dá. A instrução que eu quero falar para você é o seguinte, assim como o Roberto falou, na Bíblia existem muitas instruções. Peça instruções ao Senhor, peça estratégia ao Senhor que ele te dá. Ele te dá e ele move o coração, ele amolece corações, ele tira o coração de pedra, ele coloca um coração de carne. Confia no Senhor, que ele pode fazer muito mais na vida e na família de vocês. Amém. Irmãos, então o que o Jorge Luiz, né, falou essa instrução aí, e foi o que levou ele a escrever, porque no livro eu estava lendo, eu vi que ele disse as estratégias, o título do livro, né, foi no momento que ele ouviu Deus falar com ele, né? Cada um de nós temos a maneira que nós entendemos que Deus está falando conosco. E ele entendeu que Deus falou com ele, seja um psicólogo para sua esposa. Foi daí que veio o título do livro. Então, é tudo, nós temos que entender isso. Em primeiro lugar, né, o livro defende muito aí da questão de buscar uma ajuda profissional, e sim, temos que buscar, porém, a primeira ajuda que nós temos que buscar é a ajuda de Deus, é a presença de Jesus na nossa vida. Até porque ele que vai direcionar as pessoas certas que vai poder nos ajudar em cada situação de nossas vidas. Então, primordial, busque Jesus para a tua vida. Não sei o momento que você está vivendo, como está o teu lar, a tua casa, mas uma coisa é certa. No momento que você decidir trazer a presença de Jesus para a tua vida, tudo vai começar a mudar. Amém? Porque ele vai te direcionar nos caminhos certos. Então, né, nós estamos aqui já indo para o final. Quero aqui, né, seja um psicólogo para sua esposa. Este livro ele está disponível na Amazon, na Uicrep, e também com o autor, né, com o Jorge Luiz. Também tu pode entrar em contato, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Né? Qual o seu Instagram? O Instagram é Luipati Sempre. Luipati Sempre, o Instagram. Você vai conseguir ali falar com o Jorge Luiz para saber como você pode estar adquirindo o seu exemplar. Vale a pena, irmãos. Tem na versão e-book também? Tem na versão e-book também. Também tem na versão digital, quem gosta de ler, né, prefere ler no celular, no tablet. Então tem também na versão e-book, tá lá na bio. E o livro físico na Amazon, na Uicrep ou com o autor. Amém? Então, né, Jorge Luiz, quero agradecer, né, por ter aceitado mais uma vez o convite. Nós vamos marcar mais um, porque nós estamos devendo um episódio para falar sobre os temperamentos, né? Temperamentos. Como falamos, o Jorge Luiz, ele tem se especializado nessa questão de casamento, de vida conjugal. Né? Nós já temos um episódio gravado, né, sobre as linguagens do amor, que está também tanto no YouTube como no Spotify, e vamos também gravar esse próximo episódio aí, permitindo Deus. Mas hoje foi o lançamento desta obra, a qual eu creio que vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias vão ser abençoadas. Jorge Luiz, foi mais uma vez um prazer te receber aqui. Pode dar suas considerações finais aí. Amém. Eu que agradeço, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, né? Agradecer ao Senhor Jesus, toda a minha família, minha esposa linda, minha esposa linda que eu amo tanto, a minha filha Giovana, meu filho Miguel, né? E todos, né? Nossa psicóloga, né? E gostaria de deixar também, né, a última palavra aqui para os irmãos. Procure ajuda. Procure ajuda pastoral, procure ajuda do seu líder, procure ajuda de um psicólogo, de um psicanalista. Você não está sozinho. Jesus está direcionando pessoas certas
para cuidar de você. Amém? Então esse foi mais um Instrução Cast. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.